fazer um VU-meter utilizando o KA2284. É um CI bastante simples, voltado exatamente para esse fim, então vocês vão ver como é fácil a implementação dele. Nós vamos fazer depois a versão estéreo, algumas outras melhorias nele, à medida que o vídeo for decorrendo, então vale a pena olhar ele até o final. Bom, eu vou começar com uma entrada de energia, e o KA2284 ou 2285, eles funcionam até 18 volts, então de 3 volts, 3.7 até 18 volts. Eu vou fazer uma entrada de 5, que é aquelas que eu gosto de usar por causa das entradas USB, acho que vale a pena a gente utilizar isso. E aí eu vou colocar aqui no meu circuito o CI KA2284. O que ocorre é que o Fritzl não tem esse circuito, então eu vou ensinar para vocês como usar um circuito genérico. Eu vou colocar um IC genérico aqui, ele é um DIP, né? Lembrem, DIP é double, mas eu também tenho a opção single, que é o caso do KA2284. Então eu vou vir aqui nas características dele e vou trocar de DIP para SIP. Então troquei ele para SIP e vou dizer que são 9 pinos. O nome dele é KA2284. Pronto, está aí o nosso componente criado. Então quando eu não tiver um CI aqui no Fritzl, eu posso usar esse CI genérico, eu configuro alguns detalhes dele e eu tenho a partir daí um CI genérico. E é esse que nós vamos usar aqui. Então aprendo já uma coisa nova aqui no Fritzl. A nossa entrada de energia desse CI é no pino 9, então o ideal seria eu colocar essa fonte do lado de cá. Mas como eu gosto de usar sempre do lado de cá como um padrão, eu vou manter ela desse lado. Então eu vou fazer uma voltinha um pouco maior, mas tudo bem, só para entendimento. No pino 8 eu tenho a entrada de som, então é onde eu vou ligar o plug do som. Então para isso eu vou pegar um plug. Bom, então eu tenho a entrada à minha direita e esquerda e o terra. Olha, eu vou pegar uma delas para ligar aqui, já que esse é um CI mono. E como é que eu ligo ela? Bom, eu vou ligar ela, vou puxar um pouquinho para cá. Eu vou ter que usar um capacitor na entrada. E eu vou colocar depois desse capacitor um trinket. Para quê? Para que eu possa regular a entrada. Pode ser um de 10K mesmo. E aqui eu vou fazer uma pequena mudança no que eu sempre faço nos nossos circuitos, né? Eu sempre puxo aqui o fio, o GND, né, o negativo, e faço todas as ligações. Nesse circuito eu não vou fazer, porque como ele tem muitos pinos de um lado só, vai ficar muito confuso de enxergar. Então eu vou usar aqui uma técnica que a gente usa, que é botar um símbolo do GND aqui, e aí eu vou colocar esse símbolo em todos os lugares. Então quer dizer que eu estou fazendo uma ligação dali com aqui. Tá entendido? Então é a mesma coisa isso do que eu pegar aqui e arrastar essa ligação. Só fica mais fácil de ver quando eu tenho assim circuitos que são um pouco mais poluídos, né? Agora eu já tenho o pino de entrada ligado, então estou entrando ele aqui, resistor. Se eu tiver um estéreo onde eu vou usar 2 CIs, eu vou entrar a outra segunda entrada vai entrar nesse outro CI. Agora eu vou fazer uma ligação desse pino 7, tá? Eu não vou conseguir explicar muito bem o que é o pino 7. Ele é um pino alt que ele chama e tem a mesma tensão de saída, mas ele funciona meio como uma referência de um comparador que nós vamos ver depois no entendimento. Eu vou ligar ele em paralelo com um resistor de 10K e um capacitor de 10 microfarads. Então a ligação é essa, sai do pino 7 e em paralelo eu tenho um resistor e um capacitor. 10K, 10 microfarads. Antes que me perguntem aqui qual é a tensão desse capacitor. Bom, ela tem que ser superior à minha tensão de entrada. Então se eu vou entrar com 12 volts, eu tenho que ter talvez 16 volts de tensão do capacitor. Se eu vou entrar com 5, um de 10 volts vai suportar. Então ele tem que ser maior do que minha tensão de trabalho. E eu ainda tenho mais uma ligação aqui que é o pino 5, que é o meu GND, ou seja, meu terra, meu negativo. Bom, e o que eu tenho agora a partir daí? Agora eu vou colocar os LEDs, um LED para cada pino desses.
E aí eu vou ligar o positivo nos LEDs. Eu vou puxar aqui o positivo, só que eu vou colocar um resistor antes dos LEDs. Um resistor só para todos os LEDs, isso não é comum, né? Mas é assim mesmo. E de quanto é esse resistor? E aí eu vou dizer depende. Putz, estraguei tudo, né? Porque depende nunca é bom. Mas na verdade depende da minha tensão de entrada. Nós vamos seguir a seguinte tabela. Se for de 8 a 12 volts, um resistor de aproximadamente 50 ohms. Se for até 14 volts, um resistor de 68 ohms. E se for entre 12 e 16, eu vou usar um de 91 ohms. Se for de até 18, 100 ohms. Tá? Então eu vou colocar aqui, como eu estou trabalhando com 5 volts, eu vou botar um. Para finalizar aqui, o que a gente precisa entender é: esse aqui é um LED verde, verde, amarelo, amarelo e vermelho. Então o pino 6 aqui, ele é o último LED que acende. Então vamos lá ver na mesa como isso fica. Então, como a gente viu lá, a montagem é muito simples. Basicamente é o CI. Nós vamos colocar o CI aqui. Veja que ele tem um pequeno cortezinho aqui, né? Então indica qual é o pino 1. Esse aqui é o pino 1. E aí eu vou fazer uma montagem baseada nisso. Troquei aqui o tripod pelo potenciômetro só para ficar uma coisa mais fácil aqui da gente conseguir organizar. Tá? Eu vou colocar ele por aqui. E aí eu vou começar a botar os pinos. Lembrando que o pino 1 aqui é o pino verde, tá? Então eu vou em verde, 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 amarelo, vermelho. Obviamente essas cores são as que eu optei. Vocês podem botar a opção que vocês quiserem. E aí eu vou colocar o positivo, né? O pino positivo, que é o mais comprido, eu vou ligar no VCC através de um resistor. Nós já vamos fazer. Então agora eu vou colocar todos os LEDs. Aqui podem ser LEDs de alto brilho também. E aqui o cuidado é que o pino 5 é o terra, é o negativo. Então aqui eu tenho que sempre pular para o pino 6 para botar o último LED. Então estão colocados os LEDs e, como eu disse, essa trilha aqui vermelha da protoboard, lembre que as trilhas das pontas elas são inteiras e as do meio elas são aqui nas verticais, e essas aqui são inteiras na horizontal. Então eu vou colocar aqui essa ligação através de um resistorzinho que eu estou usando de 56 ohms. Como a gente viu lá, existe uma tabela para definir qual o resistor que eu estou usando. Eu vou trabalhar aqui em 9 volts, resolvi botar um de 56 ohms, tá? E aí está pronto a ligação dos resistores. Eu vou ligar algumas coisas bem básicas, né? Eu sei que o pino 5 aqui, o pino 5 é o meu pino do negativo, eu já vou ligar então o pino 5 no negativo. Sei que o pino 9 é o do positivo, mas eu vou ter que fazer o pino da referência, que é o 7. Então eu vou fazer ele antes, porque senão vai faltar um pouco de espaço aqui. Então eu vou fazer o pino 7, que eu vou fazer ele com um resistor de 10K e um capacitor de 10 microfarads. Esse capacitor, como a gente disse, eu vou trabalhar com 12 volts, vou trabalhar com 9 volts, então ele tem que ser acima de 16, né, para poder suportar até 12, se for o caso. Eu estou trabalhando com 50 volts. Tá? E aí qual é o cuidado na hora de ligar? Ele tem o lado negativo e o lado positivo. Então o lado negativo aqui do capacitor eu vou ligar aqui no negativo, né? E o lado positivo do capacitor eu ligo lá no pino 5, no pino 7. Então são dois componentes em paralelo, onde eu estou ligando aqui o capacitor no negativo, o resistor no negativo, e os dois ligados lá no pino 7.
E por último, a minha entrada de linha. Então veja como é um projeto bem simples, né? Basicamente estou ligando aos LEDs nele e ligo na energia. Então como é que eu faço a minha entrada de linha? Eu vou pegar um outro capacitor de 2.2 microfarads, 2.2 microfarads, também por 16 volts pelo menos. E aqui eu também estou usando uns 50 volts. E o lado negativo vai ser na entrada de linha. E o lado positivo virado para o potenciômetro. Então eu vou colocar aqui em qualquer lugar da placa. E vou ligar no outro lado, o lado positivo. E a saída do potenciômetro eu ligo no pino 8. E o outro lado do potenciômetro eu ligo no negativo. Certo? E aí, para terminar aqui, eu já vou ligar esse pino aqui no positivo, no VCC, né? E eu preciso ligar essa faixa aqui através do resistor, que eu também ligo os LEDs no positivo. E está pronto o circuito. Apesar que, como eu disse, eu usei uma plaquinha pequena para mostrar que ele é pequeno. E ele caberia também numa plaquinha de circuito bem pequenininha, né? Bem pequenininha, porque não tem nenhum fio desses. Basicamente são 3 componentes, 4 componentes e os LEDs. Bom, e se eu quisesse fazer estéreo? É a mesma coisa, eu vou fazer 2 vezes esse circuito, duplicar esse circuito e está pronto. Vamos ligar aqui a energia, então como eu disse, eu vou ligar 9 volts. E vou ligar a minha entrada de linha. Então, esses plugs aqui eu estou ligando no meu sistema. O negativo dele eu vou ligar no negativo. E eu tenho 2 positivos. Então, se eu tiver um estéreo, eu vou ligar um desses num circuito e o outro no outro circuito, e o negativo deriva para os 2. Então, eu vou ligar um lado só, aqui no capacitor, que liga no potenciômetro. Então, coloquei energia e agora vamos testar. Então aqui alguns detalhes, né? Aqui nesse potenciômetro eu vou regular a sensibilidade do meu circuito. Então se ele vai ficar mais sensível ou menos sensível à entrada do som. Tá? Então acende mais ou acende menos. Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade interessante é como ele é criado. Tá? Então como é que funciona esse circuito aqui? Primeiro, eu tenho uma entrada de energia e ele tem uma regulagem de tensão. Então por isso que eu posso entrar com 5, com 9, com 12 volts e ele vai acender os LEDs sem problema nenhum, não vai queimar os LEDs. Eu só tenho que cuidar sempre um pouco do resistor que eu estou usando aqui, que é uma pequena variação. Então, dependendo da minha energia, eu vou mudar esse resistor aqui. Além disso, ele também tem internamente um controle por comparadores e é assim que ele funciona para saber qual LED ligar. Então ele tem comparadores em sequência com divisores de tensão de resistores em sequência. Por isso que o vai e vem dele não é tão tremido que nem, por exemplo, o 3914, que a gente já fez aqui e que ele é um pouco mais, vibra um pouco mais. Esse VU aqui, ele é um VU mais estável, mais bonito, apesar de ele trabalhar com menos LEDs, né? Ele trabalha com 5, enquanto no 3915, 3914 a gente trabalha com 10 LEDs. Ele é um pouco menor, mas ele fica muito mais bonito. Então é um 6zinho bem interessante, bem barato e um circuito muito simples que tem um custo ridículo. Até porque não preciso usar um potenciômetro no circuito desse, eu posso usar um trípode pequenininho só para regular uma vez e depois ele está regulado e vai funcionar. Então um circuitinho bastante interessante aí para a gente conhecer. Era isso e valeu!